Opa, tudo bem, pessoal? Então, chegamos hoje ao nosso último encontro do semestre, né? E o tema de hoje é falar sobre programação linear e condições de Cantucker, né? Então, o que a gente fez basicamente nesse nosso segundo semestre, estava lá bem nas primeiras aulas, segundo bimestre, aliás, a gente está falando sobre otimização, né? Então, a gente falou sobre otimização sem restrição, otimização condicionada, falamos também sobre aplicações em economia dessas otimizações. Só que, na verdade, a gente tem, se vocês perceberam, considerado sempre que, por exemplo, para a maximização da renda, o indivíduo sempre tem que gastar toda a renda que ele consome para obter o máximo da utilidade, né? Só que é o seguinte, na vida real, né, isso nem sempre funciona, tá? Nem sempre o indivíduo precisa gastar toda a sua utilidade, toda a sua renda, né, para resolver lá, encontrar o seu nível ótimo de utilidade. Então, quando a gente considera a possibilidade dele não gastar a sua renda toda, né, ou seja, não vai ser a renda igual ao meu B lá do orçamento, eu entro dentro da matemática, né, no que a gente chama de programação não linear, tá bem? Daí, para resolver esses problemas que envolvem desigualdade, né, o cara não necessariamente vai ser o consumo, né, vai ser menor ou igual à renda, eu entro num tipo especial de Lagrangiano, tá bem? Que vai receber o nome desses caras aqui, né, do Kahn e do Tucker, tá? Bom, como vai ter esse Lagrangiano especial, né, eu vou ter que atender, como eu tinha as condições de primeira ordem lá de ponto crítico, derivada igual a zero, agora vai mudar um pouquinho essas condições de primeira ordem, tá bem? Então esse é o grande finale do nosso curso, né, e mais próximo do que, em termos pelo menos da matemática, né, o que é de fato, opa, tá chovendo aqui, o que é de fato o que a gente em economia vai estudar. Claro, gente, que um parênteses super importante, resolver, como a gente, na graduação, normalmente a gente assume, né, que a restrição são sempre igualdade, o indivíduo sempre gasta tudo que recebe. Né? Raramente, na graduação, a gente vai utilizar o teorema de Cantucker, né? Mas isso aqui é muito mais para pós-graduação. Mas, todavia, contudo, é importante que vocês vejam que, olha, pelo menos dentro da disciplina aqui de economia e matemática, é interessante que vocês tenham pelo menos uma noção de que, olha, nem sempre o indivíduo precisa gastar toda a sua renda, né? Nem sempre eu vou estar tratando com restrições de igualdade, tá bem? Bom, vamos dar uma olhada que é bem interessante o que o que se estuda aqui na questão do Kentucky. Também é bem legal as diferenças ali para a gente perceber. Tá bem? Bom, então, como eu já tinha comentado, né, quando se fala de restrições com igualdade, na verdade a gente está falando de problemas clássicos de otimização. Tá bem? Quando a gente entra na questão de desigualdade, ó, por exemplo, aqui no caso, ó, o indivíduo ele maximiza a utilidade sujeito a uma restrição onde que é menor ou igual a todo que ele recebe, tá bem? Ao seu orçamento, tá? Aí eu tenho que falar de restrições de desigualdade que está dentro do que a gente chama dentro na matemática de programação não linear, tá bem? Bom, como eu já falei, né, é um Lagrangiano especial que é chamado de Cantucker. E o Lagrangiano de Cantucker, ele tem, por sua vez, o que a gente chama de as condições de Cantucker para a gente encontrar um ótimo dessas funções aqui sujeita a restrições de desigualdade. Tá bem? Bom, vamos ver quais são essas condições então, né? Bom, considere um problema com restrições de não negatividade nas variáveis de escolha. Então tem aqui já uma desigualdade, né? Mas sem nenhuma outra restrição. Tá? Para começar bem básico, né? Maximizando aqui, por exemplo, um lucro que é igual a uma função de produção, que não teria custo, né? Sendo que a única coisa é que a produção, né, o meu x1 aqui tem que ser positivo. Tá bem? Bom,
tendo em vista que esse x1 aqui ele tem que ser positivo ou igual a zero, podem ocorrer três situações, né? E aqui que está a grande sacada do Cantucker. Primeiro, uma solução interior. Tá? O que é uma solução interior? A gente vai ver no gráfico daqui a pouco, mas é quando a minha derivada é igual a zero. Tá bem? Então eu tenho a minha função de produção lá, quando a derivada for igual a zero, eu tenho um ponto crítico, função aqui de lucro, né? Então é um ponto de máximo. Tá? Então derivou igual a zero, igualzinho o problema clássico. Tá? Aqui eu caracterizando então a solução interior. Eu posso ter uma solução de fronteira. Né? O que acontece na solução de fronteira? Bom, o máximo ele ocorre no eixo vertical, ou seja, quando a minha quantidade é igual a zero. Tá bem? Quando essa quantidade for igual a zero, a minha primeira derivada vai permanecer, igual a zero vai permanecer válida. Tá? Então a gente já vai ver isso aqui no gráfico. Então eu posso ter uma solução interior, uma solução de fronteira, mas eu posso ter um ponto onde o máximo local ele só é mais alto que os seus vizinhos. Tá bem? Nesse ponto de máximo, ele vai ser caracterizado pelo valor da função ser igual a zero e pela derivada dessa função ser negativa. Tá? Vamos ver isso aqui com mais clareza. Então, olha só. Aqui eu tenho o ponto A como uma solução interior. Tá? Aqui, olha só. x1 é maior ou igual a zero. Então, ele só é válido para essa região sombreada aqui. Aqui eu tenho o comportamento da minha função. Tá? Quando derivou igual a zero, pimba, aqui eu tenho um ponto crítico, que no caso é um ponto de máximo. Tá? Essa aqui é a situação que a gente está fazendo sempre. Uma outra situação é justamente quando x1, pode acontecer, né? Quando x1 for zero, e aqui é que eu tenho o meu ponto de máximo. Tá? Só que aqui, quando x1 é igual a zero, a minha derivada também vai ser igual a zero. Né? A minha inclinação também vai ser igual a zero. Nesse ponto, então, dá no mesmo. Né? A mesma coisa que esse aqui. Né? A diferença é que aqui x1 é igual a zero. Tá? Mas em termos matemáticos não muda nada. O que vai ser diferente é nestes casos aqui. Ó. Perceba que aqui eu tenho a minha função, ó, no ponto C, que é o primeiro ponto dentro da área que x1 é igual a zero ou maior, né? Maior ou igual a zero. Nesse ponto aqui eu tenho o ponto de máximo dessa função aqui. No ponto D é a mesma coisa, né? Eu tenho o ponto de máximo dado do comportamento dessa função dentro dessa área sombreada aqui. Tá bem? O que acontece nesses pontos aqui? Bom, a função é decrescente, né? Então eu tenho uma derivada negativa. Tá bem? Pegaram a ideia? Derivada igual a zero, e aqui derivada negativa, só que esse ponto, ele é o maior valor, né, dessa função para todos os pontos onde está valendo aqui a minha área sombreada. Resumindo essas três condições, o que tem que acontecer? Olha, a derivada para eu ter um ponto de máximo, ela tem que ser menor ou igual a zero, tá bem? E aí é importante dizer, por que aqui é menor? Né? Por que tem que ser negativa a derivada? Ora, se a gente olhar para o ponto E aqui, ó, aqui no ponto E a derivada é positiva. Né? Então, quando a derivada é positiva, significa que a função está crescendo. Então, o E não pode ser meu ponto de máximo. Se a derivada é positiva, com certeza aqui tem pontos maiores, com valores maiores do que o ponto E. Beleza? Então a derivada tem que ser negativa. Por isso que a primeira condição aqui, então a derivada é menor ou igual a zero. Tá? Então essa é a primeira condição. Outra condição é justamente estar mexendo dentro da área rachurada aqui, né? Definindo o x1, tá bem? Maior ou igual a zero. E na terceira condição é que x1 vezes a derivada tem que ser igual a zero. Tá? Porque ou a derivada é igual a zero, tá bem? Ou aqui justamente na fronteira, o x1 é igual a zero. Também aqui casualmente tanto x1 quanto a derivada é igual a zero, né? Mas aqui, ó, porque claro, né? Tem que estar na fronteira para acontecer esse máximo local ser mais alto que seus vizinhos. Beleza, pessoal? Então essas são as minhas três condições de Cantucker. Tá? Essas são as três. Antes eu só tinha que a derivada tinha que ser igual a zero, agora eu tenho que atender essas três condições aqui. Tá bem? Bom, só generalizando aqui para n variáveis, né? Porque antes a gente estava só com uma. Então o que eu tenho para maximização da função, aqui no caso lucro, né? Pode ser lucro.
para todos os xj insumos, eu tenho que ter o quê? Que as derivadas têm que ser menor ou igual a zero, que os xj's têm que ser positivo ou igual a zero, e que multiplicar os xj's pela derivada da função, nesses pontos, tem que ser igual a zero. Tá bem? Aqui eu só ampliei para várias variáveis exatamente o que a gente viu aqui. Tranquilo, pessoal? Tá razoável, né? É bacana que agora a gente está considerando, antes a gente não tinha esse cuidado, estamos considerando exatamente os pontos na fronteira, né? Que eles podem ter as derivadas igual a zero ou as derivadas negativas, tá? Para ser um ponto de máximo. Tranquilo? Bom, agora, né, para a gente entrar um pouco mais nas aplicações, né, e conseguir resolver problemas através da Cantucker, vamos considerar restrições de desigualdade. Quando a gente tem aí 3 variáveis de escolha e 2 restrições, tá bem? Então a gente tem 3 variáveis de escolha, x1, x2, x3, e 2 restrições, né? A primeira restrição tem que ser menor ou igual a R1, a segunda restrição tem que ser menor ou igual a R2, tá? Sendo que as minhas variáveis têm que ser maior ou igual a zero, tá? A gente pode transformar este problema aqui numa variável, acrescentar uma variável S, que é uma variável de sobra, né? Estes Szinhos aqui, essas sobras, é aquilo que falta para terminar com essa minha de desigualdade aqui. Também eu ficaria então com uma restrição de igualdade, e aí eu caio no lagrangiano exatamente igual a todo sempre que nós fizemos aqui no curso. Tá bem? Então eu adicionei essas variáveis de sobra aqui. Tá? Isso aqui, pessoal, é só para demonstrar que, na verdade, o Cantucker é um lagrangiano igual aos outros, tá? Só a diferença vai estar justamente naquelas condições ali que a gente viu, tá? Olha só, então, como eu estou usando a minha variável sobra, eu estou usando exatamente as mesmas condições do lagrangiano normal, montei meu lagrangiano comum. O que eu teria de condições de primeira ordem? Bom, todas as derivadas parciais igual a zero. Tá bem? Isso é o que aconteceria no caso de usar o meu Szinho aqui. Porém, como a gente viu, a gente tem que trabalhar com restrições de não negatividade, então a gente está trabalhando, melhor dizendo, com restrição de não negatividade, então a gente cai nas condições de Cantucker, como a gente viu. Tá? Quais são as condições? Derivadas parciais menor ou igual a zero, ou a própria variável tem que ser maior ou igual a zero, ou essa condição aqui, que a gente vai chamar de condição de sobra, né? A variável multiplicada pela sua derivada parcial tem que ser igual a zero. Tá bem? As minhas condições de Cantucker que a gente estudou lá, tá? Nos slides anteriores. Bom, então, o que eu tenho da minha segunda condição de ótimo, né? De condição de primeira ordem, né? Exatamente essa aqui, derivada em relação a S. Eu tenho que o quê? Derivou em relação a S, eu tenho exatamente menos lambda, né? Então, olha só, derivou em relação a... Aqui no caso é SI para já fazer SI1 e S2 ao mesmo tempo, né? Derivou em relação a S1 e S2, eu tenho menos lambda, né? Então, lambda I para indicar que é tanto lambda 1 quanto lambda 2. Tá bem? Este cara aqui é que tem que ser menor ou igual a zero. Esta condição vai se tornar como? O negativo menor ou igual a zero, tá bem? SI é maior ou igual a zero e a multiplicação, que é o SI vezes a sua derivada parcial, tem que ser igual a zero, tá? Que é traduzido nas condições de Cantucker. De modo equivalente, aqui a gente só está tirando esse menos aqui, né? Então inverte a boca da desigualdade, a gente tem exatamente essas condições aqui, tá bem? Bom, da terceira condição de primeira ordem, que é justamente em relação ao lambda i, tá? Eu vou ter que o quê? Derivou em relação a lambda i, tá aqui, o lambda i é exatamente a minha restrição, né? Exatamente as minhas restrições, né? Só que aqui eu tenho o meu S. Então, SI é igual à minha restrição original, tá bem? Bom, né, pessoal? Aí eu posso combinar, então, esse 2' com esse 3', né? Ou seja, substituir aqui no 2' exatamente o valor de S que eu peguei aqui, né? Justamente a expressão para S. Então, o que acontece? Eu tenho que S tem que ser maior ou igual a zero. Só que S é esse cara aqui.
eu tenho o lambda maior ou igual a zero, aqui permaneceu, né? E aqui do Sizinho vezes o lambda, eu fico exatamente com essa expressão, tá? Então, essas três condições aqui, juntando com as condições de primeira ordem das minhas variáveis x, então essas, na verdade, vai ser 3 mais 3, são 6 condições aqui, são as que eu vou chamar de condições de Cantucker para a resolução do problema de otimização desse Lagrangiano. Pegaram a ideia? Só que olha só, pessoal, o que é interessante aqui? Apesar da gente ter criado essas variáveis, aqui mais para trás, né? Essas variáveis S para indicar justamente a sobra dessas desigualdades e conseguir trabalhar com o problema de igualdade, então de restrições de igualdade, na verdade, esses S, essas minhas sobras, acabam sumindo aqui, né? Olha só, aqui não aparece S, né? O meu Rzinho da restrição e as funções de restrição aqui. Então o S não aparece. Então o que acontece? Eu não preciso mexer com S, tá? Em suma aqui, o que é importante? Gente, o Cantucker nada mais é do que um Lagrangiano modificado. O Lagrangiano é exatamente igual como estava antes. A diferença, a única modificação que eu vou ter são justamente nas condições de primeira ordem necessárias para ter um ponto de ótimo. Tá bem? Então eu posso trabalhar exatamente igual como eu tinha as restrições de igualdade. Tranquilo, pessoal? Posso montar o Lagrangiano tal qual? Pegaram a ideia? É só isso que eu queria demonstrar com esses Szinho aí, tá? Bom, então aqui ó, podemos então enunciar o conjunto de condições de Cantucker. Está aqui o meu Lagrangiano, agora eu não preciso mais mexer com S nenhum, né? Porque eu acabei de mostrar lá, não sumiu os S, então monto o Lagrangiano tal qual. Só que as condições de primeira ordem nada mais são do que as derivadas, as derivadas parciais, né, em relação a cada uma das variáveis do meu problema. E é claro, né, as condições também, a derivada em relação a cada uma dos meus multiplicadores de Lagrange. Tranquilo, pessoal? Aqui então eu tenho as minhas condições de Cantucker para N restrições, né? Izinho, e o meu J variáveis. Tá? Aqui está a minha condição geral. Beleza? Bom, interpretação das condições de Cantucker. Né? Para a gente ver o que essas condições significam em termos econômicos, a gente primeiro precisa ver o que diabos elas estão nos dizendo. Tá? Para ver o que elas estão nos dizendo, a gente vai dar nome para cada uma dessas condições aqui. Então, quando eu falo da derivada parcial, eu estou dizendo que é a minha restrição, minha condição, melhor dizendo, minha condição marginal. Tá bem? Minha derivada em relação à variável, como em relação ao multiplicador de Lagrange, são aqui as minhas condições marginais. Eu tenho também uma condição de desigualdade, que é justamente dizer que essas variáveis, né, como os multiplicadores, eles têm que ser maior ou igual a zero. Tá? E por fim, eu tenho a minha condição de folga complementar. O que é essa folga complementar? Que bom, ela mostra aqui ó, a multiplicação da variável em relação à sua derivada, a sua derivada parcial tem que ser igual a zero. O que isso aqui está realmente dizendo, gente? Que ou a variável é igual a zero, ou seja, eu estou no canto, ou eu tenho que a derivada do meu Lagrangiano é igual a zero. Tá bem? Ou eu estou no canto, ou a derivada, lá a minha inclinação da função, é igual a zero. Tá bem? Então isso aqui, essa é a minha condição de folga complementar e ela vai ser fundamental para eu resolver os problemas através de Cantucker, né? Ou seja, os problemas de maximização com restrições de desigualdade. Beleza, pessoal? Vamos lá para um exemplo. Maximização da utilidade. O comum aqui, né? Maximização da utilidade sujeito à minha restrição orçamentária, só que agora eu tenho uma condição de desigualdade aqui. Tá? E também, né, que x e y, tanto o bx como o by tem que ser maior ou igual a zero. Montou o Lagrangiano, tal qual. Derivação das condições de primeira ordem. Aqui essa parte é exatamente igual a de antes, né? Só que aqui eu tenho que ter menor ou igual a zero. Tá bem? Aqui eu tenho as minhas condições de desigualdade que permanecem, né? Tanto o x tem que ser maior ou igual a zero, o y tem que ser maior ou igual a zero, o lambda maior ou igual a zero. E aqui as de folga complementar, né? Indicando que ó, x vezes a derivada parcial de x tem que ser igual a zero,
y vezes sua derivada parcial é igual a zero e lambda vezes sua derivada parcial é igual a zero. Tá bem? Nota o seguinte, ó, se eu pegar a terceira condição de primeira ordem, o que tem que acontecer? Ou o lambda é igual a zero, ou a derivada parcial é igual a zero. Tá bem? Um desses dois tem que ser zero para esse negócio ser zero aqui. Beleza? Só que olha só, se o multiplicador é zero, o que acontece? Se o multiplicador é zero, né, a utilidade marginal do bem, que vai ser, esse cara já passando para o outro lado igual, né, a utilidade marginal do bem vai ser igual a zero. Isso não pode, né? Porque ele é um bem. Se é um bem, a utilidade marginal tem que ser positiva. Tá bem? Então, quando esse lambda é zero, já pelas definições do problema de maximização de utilidade, isso aqui desapareceria se fosse igual a zero. Então, isso aqui não pode acontecer. A utilidade marginal do bem x tem que ser, dos bens, né, tem que ser positiva. Beleza? Então, isso aqui não vale. Né? Esse lambda igual a zero não pode ter um problema de maximização de utilidade. Então, o que tem que ser igual a zero é justamente a derivada parcial. Agora, o que acontece quando a derivada parcial é igual a zero? Bom, isso aqui, em vez de desigualdade, vira igual a zero. E aí, o que acontece? Eu caí exatamente no problema de todo sempre. Tá bem? É por isso, na verdade, que a gente usa lagrangiano comum e não o Cantucker. Tá bem? Para resolver esses problemas mais simples aqui de maximização de utilidade. Beleza? Aí virou igualdade. Bom, aí virou igualdade, isso aqui tudo é igualdade, e aí eu caio no problema que a gente viu na semana passada, né, na semana retrasada, de otimização condicionada. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Bom, e aí, pessoal, para a gente botar um pouquinho mais sal no brinquedo aqui, né, um problema de maximização de utilidade, tal qual como eu estava fazendo, só que agora a gente vai supor que existe racionamento da mercadoria X, né? Ou seja, o bem X, ele tem que ser, não pode ser maior, né, do que essa quantidade x0 aqui, tá? Então tá aqui o problema, monto o meu lagrangiano, tal qual como sempre, tá bem? E aqui estão as minhas condições de primeira ordem de Cantucker, né? Então derivou em relação a x, tem que ser menor ou igual a zero, derivou em relação a y, menor ou igual a zero, e derivou em relação a ter os multiplicadores de Lagrange, sempre mantendo aqui as desigualdades, tá? Aqui, as minhas condições, aqui não está ordenado, né? Mas as minhas condições de desigualdade, né? Das quantidades tem que ser sempre positivas, né? Ou igual a zero. E aqui, as minhas condições de folga complementar. Beleza? Então, pessoal, olha só. Aqui do 3, né? Eu tenho, da terceira condição de primeira ordem, eu tenho que o lambda 1 vezes a sua derivada parcial tem que ser igual a zero, tá? Só que olha só, o que é a derivada parcial em relação a lambda 1? Tá aqui, ó, a derivada parcial em relação a lambda 1 é exatamente a minha restrição orçamentária, tá? Então, só substituindo a restrição orçamentária aqui, eu tenho que lambda 1 vezes a restrição orçamentária tem que ser igual a zero. Tá bem? A condição lá de folga do problema de Cantucker. Beleza? Então, ou o meu lambda 1 é igual a zero, ou a minha restrição orçamentária é atendida como a igualdade. Tá? Então, olha só, lembra que o lambda 1 representa a utilidade marginal da renda. O que é a utilidade marginal da renda? Afrouxou a renda, o quanto de utilidade a mais eu consigo obter, ou melhor, o quanto que eu consigo consumir a mais, logo, né, o quanto de utilidade a mais que eu consigo obter em função da renda. Por isso que é a utilidade marginal da renda, ou seja, o quanto que eu obteria de utilidade se eu obtivesse um pouquinho mais de renda, tá bem? Só que olha só, quando esse lambda é igual a zero, significa o quê? Que a utilidade marginal da renda é igual a zero. Então, se a utilidade marginal da renda é igual a zero, significa que, olha, me dá mais dinheiro, eu não ganho mais utilidade. Logo, por sua vez, o que isso está me dizendo é que está sobrando dinheiro, né? Eu estou maximizando não na solução interior lá, aquelas soluções que eu estava vendo. O meu problema, o meu ponto de ótimo, ele está dentro da restrição orçamentária, não está ao longo da restrição, ele está aqui dentro, está me sobrando dinheiro. Tá bem? Por isso que me dá mais renda não aumenta a minha utilidade. Tá bem? Então, a gente chama nesses casos, quando o lambda é igual a zero, ou seja, quando está sobrando dinheiro aqui, a gente diz que a restrição não é ativa.
tá bem? A minha restrição orçamentária está aqui, mas o meu ponto de ótimo está aqui dentro do conjunto, tá bem? Não está na tangência, beleza? Não está ao longo da restrição, da reta de restrição. Tranquilo, pessoal? Então a gente diz que essa restrição não é ativa, tá? De maneira semelhante, para a condição 4, né, ou seja, para a minha restrição lá de racionamento, o que eu tinha? Exatamente a minha restrição de racionamento aqui, a minha quarta condição, né? É a mesma coisa. Se o lambda 2 for igual a zero, significa que não há racionamento para mim. Apesar de ter uma restrição de racionamento, esse racionamento não me pega, porque o meu ótimo de consumo é abaixo do nível do racionamento. Tá tranquilo? Então, olha só. Ou o racionamento não me pega, né? Eu estou consumindo com folga, mesmo sendo racionado, ou vou ter justamente que a minha quantidade consumida vai ser igual à minha quantidade racionada. Tá? Pegaram essa ideia, pessoal? Então, quando os lambdas são zero, significa que eu estou tendo folga aqui, né? Tá sobrando dinheiro, né? Ou aqui está sobrando unidades, porque eu tenho racionamento, mas ele não me pega, tá bem? Ou eu vou consumir toda a minha renda, né? Que é exatamente a igualdade aqui, eu vou consumir toda a minha renda, ou eu vou consumir todo o bem que está sendo racionado, até a tampa do racionamento. Tá tranquilo isso, pessoal? Pegaram a ideia? Vamos ver um numérico aqui para o mesmo exercício, só que numérico, para ver o que essas nuances nos dizem para a gente resolver problemas com o Kentucky, né, de restrições de desigualdade. Então aqui, ó, a minha renda é 100, tá bem? Os preços são 1, né? Por isso que eu tenho essa restrição orçamentária aqui. E aqui ó, a quantidade racionada é exatamente 40, né? O x não pode ser maior que 40, tá? Derivando as condições de primeira ordem lá de Kentucky, mesma coisa de sempre. Agora fica a dúvida, né? Como é que a gente resolve? Bom, para o Kentucky, a gente normalmente usa tentativa e erro, tá? Bom, principalmente utilizando a folga complementar, né? Então a sacada está por aqui, né? Ou x e y são zero, ou as derivadas parciais em relação a x e em relação a y são zero. X e y ser zero não faz sentido, porque a utilidade está aqui, né? Utilidade é igual a x vezes y. Então, se x e y for zero, a utilidade é zero. Então, não faz sentido, né? Então, onde a gente vai focar a nossa resolução é justamente quando as derivadas parciais forem zero. Tá bem? Ou seja, eu estou num ponto crítico aqui da função. Tá bem? Das condições de primeira ordem, que estão aqui, né? Derivada em relação a x é y igual, né, a y1 mais y é igual, seria igual, né, a lambda 1 mais lambda 2. E aqui derivou em relação a y, eu tenho x, aqui no caso, menos lambda 1, tá? Dessas condições, eu tenho como uma igualdade, né? Já que eu estou dizendo que as derivadas parciais são iguais a zero, eu transformei essas restrições em igualdade. Bom, aí só substituir um no outro, eu tenho que y igual a x mais lambda 2, tá bem? Caso a restrição de racionamento seja inativa, ou seja, lambda 2 for igual a zero, bom, aí esse cara vai ser zero, eu tenho y igual a x. Y igual a x na restrição orçamentária, x igual a 50. Opa, x igual a 50 não pode ser a solução, porque a minha restrição diz aqui, ó, x tem que ser menor ou igual a 40. Então aqui eu não estou respeitando a minha restrição. Logo, eu devo estar consumindo a quantidade de bem no máximo da minha restrição, que é exatamente o x estrela igual a 40. O que acontece com o x estrela igual a 40? Bom, aí substitui de volta aqui, né? Substitui aqui na restrição, 40, 100 menos 40 dá 60, então y estrela é 60. E aí eu tenho aqui as condições, os meus multiplicadores de Lagrange no ótimo, só substituindo de volta, né? Eu tenho y, eu tenho x, eu vou ter o y2, né? Aqui eu vou ter também x, eu tenho o lambda 2, aqui eu vou ter o lambda 1, tá bem? E aqui eu teria, então, resolvido o problema através, pela solução de Kentucky, tá bem? Um problema de maximização com restrições de desigualdade. Tranquilo, pessoal? Pegaram a ideia? Não é tão diferente assim dos casos do Lagrange, né? A grande
A grande questão é justamente usar tentativa e erro, que sempre pegando pela folga complementar eu vou acabar encontrando minhas soluções ótimas. Tá certo? Bom, pessoal, tem uma lida lá no Xiang, né? Agora a gente trocou de livro, então o Xiang é que está mais bem trabalhado essas questões. E, né, caso tenham dúvidas e tudo mais, por favor, entrem em contato, tá? Só lembrando, pessoal, que essa última parte aqui das condições de Kentucky eu não vou cobrar na prova, tá bem? Fica barbada aí, então. Tá certo? Bom estudo para vocês, uma boa prova, né? Para quem for fazer só da semana que vem, né? Ou da outra lá, que é a nossa prova substitutiva. Tá certo, pessoal? Um abraço e valeu. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso semestre aí da disciplina de Economia e Matemática, tá? Até mais.